dia, boa tarde, boa noite. Aqui novamente, Fabiano Jadel, e seja bem-vindo ao nosso canal Empreendedor em Destaque, né? Hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito de uma nova regulamentação que vem com essa reforma trabalhista e que ainda gera muitas dúvidas, que é o teletrabalho. Então fica aí conosco e em poucas palavras nós vamos estar entendendo melhor como funciona o teletrabalho. Bem, na verdade ainda é cedo para nós termos uma ideia assim da aplicação, né? De como vai funcionar as questões referentes ao teletrabalho nos tribunais, nas varas do trabalho, né? Porque nós não temos ainda uma jurisprudência tratando dessa regulamentação que é nova, né? A CLT foi alterada no seu artigo 75, né? E foi criado ali 75 letra A até 75 letra E parágrafos e tal, né? Então, todo um artigo que foi colocado na CLT tratando exatamente da questão do teletrabalho. Então, sempre que for reconhecido que aquele contrato de trabalho se trata de um teletrabalho, ele vai ser regido pelo artigo 75 da CLT, que é o que diz a reforma trabalhista, né? Então, primeiramente, o que é o teletrabalho? No artigo 75, letra B da CLT, diz que teletrabalho é a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias e de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Então, aqui nós temos o primeiro ponto importante para entendermos. Diferenciar teletrabalho de trabalho externo. Existe aquele trabalho externo que ele assim é já há muito tempo, né? Eu vou dar um exemplo aqui do vendedor externo, né? Nós sabemos que a figura do vendedor externo já existe há tanto tempo e sempre foi tratado como um trabalho diferenciado, né? É um trabalho diferenciado pela CLT, porque não há um exato controle ali de horas, né? Mas nós temos que diferenciar o que é o teletrabalho do trabalho externo. Então, quando nós estamos tratando, por exemplo, de venda externa, não é teletrabalho, tá? O teletrabalho, ele acontece quando uma empresa, ela contrata um empregado para trabalhar na sua casa, na sua residência, por exemplo. E a pessoa fica ali na sua residência prestando a sua mão de obra, prestando o seu serviço para aquela empresa, certo? Então, é bem diferente o teletrabalho de vendas externas e de outros tipos de trabalhos externos, como motorista, por exemplo, que também é um trabalho externo às instalações da empresa, né? Então, o motorista, o vendedor externo, eles não se enquadram aqui no artigo 75 da CLT, ok? Então vamos continuar. Lá no parágrafo único do artigo 75b, aparece uma outra questão importante que também gerou dúvidas, né, no início, mas é algo bem simples, na verdade, tá? Diz assim que, parágrafo único, o comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. Ou seja, o que está dizendo o parágrafo único do artigo 75b da CLT a respeito do teletrabalho? Está dizendo assim: se a empresa contratar o empregado para trabalhar na sua casa, por exemplo, na casa do empregado, ele fica lá prestando serviços para a empresa, tá?
e em alguns momentos a empresa exigir que ele compareça nas suas dependências, nas instalações da empresa, isso não descaracteriza o teletrabalho. É claro que a empresa não pode exagerar nisso, né? Pedir que todos os dias o empregado vá até a dependência da empresa, aí vai descaracterizar o teletrabalho, tá? Mas se for uma questão de treinamento, se for uma questão de necessidade de estar lá, de assinar um documento, enfim, né? Seja qual for a questão, se houver necessidade da presença dele no estabelecimento da empresa, isso não descaracteriza o teletrabalho. Beleza? Vamos continuar então. Aí vem o artigo 75C. O artigo 75C, ele diz assim: a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho. Tá. O que está dizendo aqui? É uma coisa, um ponto muito importante. Está dizendo aqui o seguinte, que o contrato de teletrabalho tem que ser por escrito e nele deve constar exatamente, especificamente, tudo a respeito desta modalidade contratual, tá? Então, é importante a empresa entender que não adianta ela contratar o empregado e apenas assinar a sua carteira, né? Ela precisa também contratar o empregado, assinar, registrar a sua carteira, a sua CTPS normalmente, né? E precisa fazer um contrato de trabalho por escrito, deixar todos os pontos muito bem especificados para que o empregado assine esse contrato, né? E a empresa então se resguarde, tá? Esse contrato então ele precisa ser por escrito, tá? O parágrafo 1º desse mesmo artigo diz que poderá ser realizada alteração. Então, outro ponto interessante, tá? Alguém se pergunta assim, eu contratei o empregado para trabalhar sob esse tipo de regime de teletrabalho, mas no decorrer do tempo eu gosto do empregado, ele é um bom empregado, mas não está legal este regime, eu quero que ele trabalhe presencialmente aqui na empresa. Eu posso fazer essa alteração? Pode fazer essa alteração, tá? No parágrafo 1º, diz assim que apenas se houver mútuo acordo, ou seja, se for de acordo das duas partes, empregado e empregador, é que poderá ser realizada essa alteração. Mas eu quero que você preste atenção porque no parágrafo 2º que vem depois, ele fulmina completamente o primeiro, né? O parágrafo 1º do artigo 75C, que dizia que teria que haver concordância do empregado, no parágrafo 2º diz que o empregador pode unilateralmente, né, mudar esse contrato de trabalho de teletrabalho para trabalho presencial. A única coisa que o empregador deve guardar aí é um prazo mínimo de 15 dias. Então, você chama o empregado, avisa ele que dentro de 15 dias ele não vai mais estar sob o regime de teletrabalho, vai trabalhar presencialmente, né, o regime de trabalho normal. Ele assina esse termo e dali a 15 dias a empresa já pode fazer essa alteração na vida real aí dos seus quadros, ok? Artigo 75D, ele diz que as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção, fornecimento de equipamentos tecnológicos, infraestrutura necessária, adequada prestação de trabalho remoto, tá? E outras despesas que decorram desse contrato de trabalho, por exemplo, a luz, a água, que o empregado vai estar em casa, né? Ele vai gastar a energia da casa dele, tá? Tudo isso tem que estar previsto no contrato de trabalho. Então, quando chama e contrata o empregado, já deixa tudo bem colocado no contrato, como que vai ser feito todas essas questões para se resguardar e não ter problema depois, tá? E agora vamos para o último artigo, a última letra, na verdade, que é o mesmo artigo 75, letra E, que diz assim: o empregador deverá instruir
os empregados de maneira expressa e ostensiva, tá? Expressa e ostensiva, presta atenção, nós já vamos explicar isso, quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Então, aqui está falando sobre as precauções a respeito de acidentes de trabalho e doenças decorrentes do trabalho, tá? Então, é algo muito sério que a empresa deve levar muito a sério, porque geralmente pode gerar aí responsabilização para a empresa, né? Então, o que isso significa? Tudo que a empresa vai fazer a respeito deste empregador, deste empregado, melhor dizendo, né? Ela tem que fazer por escrito. Então, vai falar sobre os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, né? Se for esse o caso, ou ergonomia, né? Quem sabe fornecer uma cadeira ergonômica, né? Para que ele esteja sentado, se for esse tipo de trabalho, por exemplo, se for ficar na frente de um computador o dia todo, por exemplo, é interessante isso, né? Mas tudo isso tem que ser por escrito, né? Então você leva, o empregado assina, ele entende o que está acontecendo, ele assina, né? E tem que haver a fiscalização. Então, de vez em quando, o empregador tem que saber se isso está sendo levado a sério, o empregado é advertido, se não estiver cumprindo, tem que ser advertido o empregado. Por quê? Porque aqui está dizendo de maneira expressa e ostensiva, né? Ostensiva. Cabe lembrar aqui que o empregador, geralmente, ele responde por aquela culpa, aquela responsabilidade de culpa invigilando, né? O que isso significa? É responsabilidade do empregador vigiar o curso do contrato de trabalho. Se o empregado está usando os EPIs, se ele está levando todas aquelas direções da empresa a sério para evitar maiores aborrecimentos à frente, tá? Então, o mais importante é registrar tudo por escrito e sempre exigir essa assinatura, esse ciente do empregado, para que isso fique arquivado a fim de uma futura comprovação, ok? Então, por hoje era isso, espero ter esclarecido algumas coisas aí a respeito do teletrabalho. Um forte abraço, curta o vídeo, se inscreva no canal para sempre estar recebendo mais atualizações. Obrigado.